Bem-vindas, meninas, para mais um estudo das Bereanas. A gente vai dar continuidade hoje no estudo de Isaías. A gente parou no último estudo, no capítulo 8, e hoje nós continuaremos, né? Então, a partir do capítulo 9 ao capítulo 12. E quero convidar vocês, então, para a gente fazer uma oração, para convidar o nosso principal participante para fazer parte desse estudo. Amém? Feche seus olhos. Querido Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, né, que estamos aqui estudando a tua palavra no sábado. Senhor, Pai, te pedimos que o Senhor dê discernimento, clareza. Temos percebido que Isaías tem um livro que tem sido um livro que as pessoas têm tido dificuldades de se manter no estudo, de se manterem conectadas. E eu clamo, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que as meninas possam, de fato, ter um encontro com o Senhor, que teu Santo Espírito possa tocar no coração delas, despertar o interesse, Pai, tirar da monotonia do dia a dia, tirar das distrações, especialmente, Pai, porque Isaías vai falar de Jesus, Pai. A importância da gente entender e se conectar, Pai, com esse tema, com esse assunto tão precioso, especial, para a gente entender quem Jesus é na nossa vida de forma ainda mais profunda, Pai. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor envie anjos e fortaleça cada uma delas aqui, seja lá qual seja a distração, desafios que elas estão passando neste momento. Em nome de Jesus, esteja conosco, envia teu Santo Espírito. Amém. Bom, meninas, olha só. A Ana me falou que ela já leu o PDF, muito bom. Aluna nota 10. Você sempre lê os PDFs, né, amiga? Arrasou. Fico muito feliz, é preparado com muito carinho. Eu tenho certeza que você, lendo os PDFs, né, você consegue absorver mais. Eu tenho certeza que deve ter, de repente, alguma coisa que perdeu na aula, que passou batido. Ali você consegue, né, rever e gravar mesmo, assim, absorver. Então, tô bem feliz. Olha, gente, então, o capítulo 9 de Isaías, ele é lindo. Maravilhoso. Então ele vai estar ali falando para a gente, né? Depois de ter anunciado um juízo, ele vai falar agora de esperança. Ele vai falar de uma luz que vai surgir. E aí a gente tem um dos versos mais lindos da Bíblia, na minha opinião, que diz assim: olha, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então a gente vai ter ali na região, né, de Zebulon, Neftali, estava tendo aqueles conflitos. E a região, Galileia é da região de Naftali. Então imagina, foi daquele lugar ali onde veio o nosso amado Salvador. Dali, né, num lugar que estava em conflitos, que estava em trevas, vai resplandecer a luz do nosso Messias. E aí sim, aqui a gente vai entrar para o verso que eu estava dizendo para vocês, que é um dos meus preferidos, que diz assim: olha, acho que é um dos mais postados na internet quando se fala de Natal e tudo mais. Ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Gente, eu amo esse verso. E fala, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E aí eu tava até olhando, é, tava olhando sobre, né, esses nomes que é dado para Jesus. E eu quero compartilhar com vocês aqui cada nome, né, o que significa. A gente pode aprofundar um pouquinho na ideia. Do Rodolfo cantando. Não sei qual que é essa música, amiga. Manda pra gente, que depois eu quero ouvir. Após a gente falar esse verso, Príncipe da Paz, o verso continua dizendo, né? Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Ou seja, vocês lembram quando a gente estudou o livro de Daniel e tinha uma pedrinha que ela vinha e derrubava a estátua? Lembra que eu falei isso para vocês, que a gente tinha estátua e a estátua representava os reinos, né, que vinham sobre a terra, mas que ia vir essa pedra cortada não por mãos humanas, e ela derrubava a estátua e depois ali ela se estabelecia como uma grande montanha. Esse é o reino do Senhor. É o reino que não passará. Aqui às vezes a gente fica pensando, né? Tem muitas linhas teológicas que ficam esperando na expectativa de que o Senhor volte e que ele
estabeleça o seu reino lá em Israel, né? Que seja um reino lá e as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Só que a palavra de Deus nos ensina que o governo do Senhor é muito mais do que uma questão política desse mundo. O governo do Senhor, quando for estabelecido por completo na terra, todos os outros serão derribados. E esse reino de Deus, ele vai se estabelecer para todo o sempre. Nunca mais o pecado vai se levantar. Nunca mais vai haver tristeza, nunca mais vai haver choro, nunca mais vai haver morte. Então a gente tem essa promessa que o reino do Senhor ele vai vir e ele vai se estabelecer por toda a terra e para sempre. E olha só, o governo, né? Quando a gente vai pegando ali as palavras, quero compartilhar com vocês aqui, a gente vê que Cristo ele vai governar então sobre todo o céu e toda a terra. A gente tem alguns versos que vão falar sobre isso. Mateus 25:31, Lucas 1:32, 33. A gente tem vários. Salmos 110:1. A gente pode, né, ali até depois vocês podem escrever alguns desses versos assim, lá, o reino do Senhor vai ser estabelecido. Quando a gente olhar para a situação que está esse mundo, você pensa assim: bom, Senhor, não aguento mais, estou cansada, parece que não tem saída, parece que o mal prevalece em todo canto. A gente olha então para essas promessas e a gente lembra que o reino do Senhor ele vai virar, ele vai vir. Ele virá, ele vai acontecer. E a gente se apega nisso como uma forma de renovar a nossa confiança, né, no Senhor. A palavra de Deus vai chamar também o nosso Senhor, o nosso Messias, de maravilhoso conselheiro. Este nome, olha só, ele vai encerrar uma ideia de quê? De sabedoria. Né? Ele é nosso conselheiro. Quantas vezes a gente já não dobrou os nossos joelhos e falou: Senhor, por favor, o que que eu faço? Eu não sei o que que eu faço. A gente tem agora no Senhor Jesus um poderoso, um maravilhoso conselheiro. Aquele que não falha, aquele que não vai dar conselho errado, aquele que não vai falar uma coisa para você só para que você, né, acabe se machucando amanhã ou depois. Ele é um pai, naquele que você pode confiar. Você pode ter certeza que o que ele disser para você vai ser para o seu bem. A gente sabe que a gente tem um pai que ele é sábio, que ele é amável, que ele vai considerar, né, os seus sentimentos, pelo que você está passando. Ele se importa com você. A gente tem esse nome que, de fato, leva a gente, né, num estado de contemplação e também de louvar aquele que é o Criador de todas as coisas, né? Mais uma coisa para a gente pensar e para a gente se deleitar no caráter de Deus. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele também é Pai da eternidade, né? Então, assim como é Deus, o Pai, ele é eterno, Cristo, ele também é eterno. Isaías, ele vai chamar ele chama o Pai, né, Pai da eternidade, porque Cristo, ele é Pai de toda a humanidade, ele foi o Criador. A palavra de Deus fala que por meio dele, todas as coisas foram criadas. Então, Jesus Cristo, ele é o Criador do ser humano e do mundo. Então, ele é chamado também como Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Eu gosto muito desse nome, Príncipe da Paz, né? A gente sabe que o mundo ele tá em conflitos, o mundo tem guerras, e a gente não sabe se vai estourar uma terceira guerra mundial, a gente não sabe se as questões políticas do nosso país ou ao redor do mundo vão levar a guerras civis dentro do próprio país, mesmo que não tenha uma ameaça, né, de nação contra nação, no caso do Brasil, por exemplo. Mas a gente não sabe o que que vai acontecer. A gente sai pra rua, né? Isso especialmente Rio de Janeiro, né? Eu nunca fui lá, mas todo mundo sabe qual que é a fama do Rio de Janeiro. Há uma sede de paz, né? E essa sede de paz, ela vai ser saciada somente em Cristo. Cristo, ele é o príncipe da paz. Então, a paz, ela só vai existir onde há justiça. E Jesus, ele sim é um rei justo, né? E ele vai dar a sua própria justiça ao ser humano. Ele veio ao mundo para que a gente tivesse então paz. Então, a gente vai falar mais sobre isso, sobre a questão da justificação pela fé, né? A gente fala muito aqui de ser obediente, de guardar os mandamentos do Senhor, né? Ter o testemunho de Jesus, mas a gente não pode esquecer de que a gente não é justificado, a gente não recebe a salvação porque a gente guarda os mandamentos. Isso é um resultado da salvação. Nós somos salvas, nós somos perdoadas, nós somos justificadas pelos méritos de Cristo.
Então é importante a gente entender também essa questão da justificação pela fé. Deixa eu ver o que que a Rafa falou aqui pra gente. Hum. Eu ia perguntar na semana passada. Você falou, se não me engano, que Deus tem 9 nomes. Esses também compõem os nomes dele? São 7 espíritos de Deus. A gente vai falar daqui a pouquinho. Seria isso, né? Uhum. Os 7 espíritos de Deus. A gente vai falar daqui a pouquinho. E não é esse espírito. Se bem que vai implicar, vocês já vão entender. Bom, a gente vai dar continuidade aqui. Eu acho que vai ser no capítulo 11. No capítulo 11 que a gente vai comentar sobre ele, tá bom? Olha só. Sim, no PDF eu coloquei. Isso mesmo. A Ana já tá por dentro. A Ana já tem spoiler. Olha, amiga Ana, você pode ler pra gente esse verso que tá aparecendo? Contudo, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, e o ramo e o junco, em um mesmo dia. Isso mesmo. Pode ler o próximo também, que tem a ver com o que a gente tá falando. É, vai passar? Tá no slide? Ah, tá, passou. Ah, tá. Por- Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Gente, olha só, né? Vocês verem que vocês podem ver que Isaías ele vai trazer várias vezes este ponto, né, de que existem líderes que deixaram de cumprir fielmente o chamado deles, né? Já falei para vocês várias vezes que a gente sim, nós temos bons líderes, nós temos líderes fiéis, mas o Senhor nos chama a atenção para que a gente tenha sabedoria, se apegue na palavra de Deus, para que a gente não siga após esses líderes que são mentirosos, líderes que são enganadores, líderes que vão seguindo o seu próprio interesse, né? Líderes que não têm um coração humilde, arrependido. Então, assim, é importante a gente trazer essa repreensão para os nossos dias também. E a gente tem ali, eu sempre falo para vocês, gente, a lei é o testemunho. Lembra que a gente falou isso no outro livro? Perdão, no outro estudo, do outro capítulo de Isaías? Se não falarem desse, eles jamais verão a alva, né? Algumas traduções falam assim, quer dizer que não tem luz neles, dependendo da tradução. Então, olha só, a palavra de Deus, ela nos dá os elementos para que a gente possa usar e identificar, né? Mas, enfim, e a nossa confiança tem que estar na palavra de Deus, no Senhor. Infelizmente, muitos, né, vão seguir perdidos porque tiveram ali em primeiro lugar um homem, o que diz o homem e não o que diz o Senhor, o que está escrito na palavra de Deus. Então, quando ali o Senhor fala, olha, vou cortar quem? A cabeça e a cauda, o que significa? Que ele cortaria ali os líderes corruptos de Israel. O Senhor, ele sabe quem são. E assim ele também mostra pra gente que o juízo, eu já falei para vocês sobre isso. Como funciona o juízo de Deus? A gente ainda não estudou esse tema específico, eu acho até que a gente poderia estudar mais para frente. Como funciona o juízo de Deus? Como que nós somos julgados, né? Que momento que isso acontece? Então, eu acho que isso é bem interessante. E a palavra de Deus, ela diz que o juízo, né, ele começa por quem? Pela cabeça. Então, vai começar para aquele que mais sabe, para aquele que tem mais responsabilidade dentro da casa dele. E aí vai seguindo em diante. Aê, Marcinha, que bom que você entrou. Tava pensando em você. Várias vezes aqui seu nome tava vindo na minha cabeça. Agora que ela entrou. Internet também devagar. Mas sim, eu tava falando que eu tava pensando em você. Que bom que você entrou. Fiquei bem feliz. Boa Tá bem? tarde, menino. Saudade de vocês. Já tava com saudade de você. E nós seguimos aqui falando como existem, né? Infelizmente, sim, lobos em pele de cordeiro. Que até achei essa imagem, achei forte essa imagem. A gente tem ótimos líderes, mas infelizmente a gente também tem lobos em pele de cordeiros. E é só pela palavra de Deus que a gente consegue discernir. Então, até citei para as meninas um verso que a gente viu no outro estudo que falava assim: olha, a lei é o testemunho. Se não falarem disso, eles não verão a alva, né? Ou algumas outras traduções vão dizer, não há luz neles. Então a gente tem a palavra de Deus como um filtro para saber ali aquele que diz o assim diz o Senhor e aquele que diz o assim eu penso.
Discernimento espiritual, lógico. A gente precisa muito de discernimento espiritual, gente. O discernimento espiritual, ele vai ser nos dado se você estuda a palavra do Senhor. Não tem como você ter discernimento daquilo que você nunca aprendeu, né? Como você imagina que você está escutando uma mensagem, e é uma mensagem bíblica, como que você sabe se aquilo provém do Senhor ou aquilo não provém do Senhor? O Espírito Santo, sim, vai conduzir você, mas se você nunca estudou, se você nunca viu, como que você vai dizer se aquilo é do Senhor ou não é do Senhor? Então você tem que estudar, né? E ali, porque no processo de conversão, no nosso processo de estar aprendendo, né, a palavra de Deus, a gente não vai ficar sempre na estaca zero, a gente não vai ficar sempre no primeiro degrau. Sempre tem novas coisas a nos serem reveladas. E muitas coisas que a Bíblia nos mostra que a gente precisa corrigir, que a gente precisa andar em santidade, em obediência, tira a gente da zona de conforto. E muitas vezes a gente vai sentir um incômodo. Ai, não, não pode ser assim, porque eu tô me sentindo incomodada. Eu acredito que, como cristã, todo mundo já passou por uma situação parecida com essa. Como que eu sei que esse meu incômodo vem do Senhor ou vem da minha carne? Entende? Porque eu não posso estar apoiada nos meus sentimentos. Então eu preciso ter ali a base bíblica. Não, a base bíblica diz assim. Então eu consigo distinguir, porque a gente não pode ponderar, né, o que a gente crê só pelo nosso sentimento. Então, gente, discernimento espiritual é algo que a gente precisa clamar dia e noite ao Senhor. Bom, olha só. Aqui a gente já tá no capítulo 10, tá? Tem os capítulos que são um pouquinho mais devagar, outros que são mais rapidinhos, e é assim mesmo, não tem problema. O capítulo 10, ele vai falar então, né, do juízo de Deus sobre a Síria. Então a Síria, ela seria usada, deixa eu só ver aqui. Isso. A Síria, ela seria usada como um instrumento de Deus, né, contra Israel e Judá. Só que o que que acontece? Deus depois julga ela porque ela se torna arrogante. Então, assim, ela foi instrumento do Senhor para correção, né, do povo, só que a arrogância dela acaba fazendo com que ela sofra com isso depois, né? Então, o Senhor fala pra gente sobre isso nesse capítulo. Até coloquei no PDF, né? A mensagem principal desse capítulo é que nenhuma nação está acima da justiça divina. A Síria era o bastão da ira de Deus, mas ela vai se ensorbebecer, né? Ela vai ficar arrogante, ela vai achar que não, ela fez aquilo porque ela era muito, ela não entendeu que aquilo aconteceu porque Deus a usou, né? Aí tá toda a diferença, da onde que vinha essa força. Então o Senhor arrepreende nesse ponto. A gente entende que Deus, ele usa as nações. Ele usa as nações, mas ele também vai responsabilizar essas nações pelo procedimento que elas vão ter. Mas independente desses conflitos que acontecem entre nações, entre reis, a gente vê que o Senhor sempre tem um povo, o Senhor sempre tem um remanescente, que ele vai permanecer o quê? Fiel na palavra de Deus. E é isso que esse verso vai dizer. Eu quero saber quem de vocês aqui fez a anotação especial na página lá do caderninho sobre os remanescentes. Vocês têm estudado sobre isso, têm anotado sobre isso? Quero saber se alguém fez. Não fizeram? Vamos fazer, gente. Eu acho que é bem especial, sabe? Vocês terem essas anotações. Eu tenho anotado, Ana falou. Que bom, amiga. Vamos fazer. Vocês vão ver que vários momentos a gente vai trazer essa questão do remanescente. Marcinha, faz, é muito bom. Muito bom para você juntar as peças. O remanescente ele vai ter características, né, para mim e para você, que a gente vai ter que trabalhar pra gente poder fazer parte também, né? Pra gente entender, poxa, aqui eu preciso melhorar, aqui não tá legal. E em oração, né? Em espírito de oração, de consagração ao Senhor, se for permissão de Deus, a gente vai estar fazendo parte deste remanescente também, né? Então, olha, aqui em Isaías 10, do 20 ao 23. Marcinho, você consegue ler pra gente esse versinho que tá na tela? Consigo, só um minutinho que eu vou pegar meu óculos. Tá bom. E acontecerá naquele dia que o remanescente de Israel, semelhante aos que escaparam da casa de Jacó,
não mais se apoiarão sobre aqueles que os afligiram, mas eles se apoiarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. O remanescente retornará, o remanescente de Jacó, para o poderoso Deus. Porquanto, embora teu povo, Israel, seja como a areia do mar, contudo, um remanescente deles retornará. A destruição decretada transbordará com justiça, porque o Senhor, Deus dos exércitos, fará uma destruição determinada no meio de toda a terra. Nossa, uau, que texto. Forte, né? Olha É, só, né? Até eu falei isso, coloquei no grupo que muitas vezes, no PDF, que muitas vezes, né, a gente vai ter essa profecia furando a bolha, a gente vai ter profecia de duplo cumprimento. A gente tem profecias para aquele momento, mas que de forma pequena, né? Do local, e a gente vai ter depois um segundo cumprimento dessa profecia, agora de uma forma universal, né? E essa é uma delas. Até eu quero pegar aqui para vocês que deixa eu pegar a minha King James, porque tem uma parte deste verso que eu, olha só, peraí. Tem algumas, não, a King James também tá falando assim. Ele fala assim: olha, contudo, um remanescente deles retornará. Portanto, embora teu povo Israel seja como a areia do mar, contudo, um remanescente deles retornará. Então, a gente está vendo aqui, né, de novo, embora, né, seja como a areia do mar, né, aqueles que se dizem cristãos, é apenas um remanescente que de fato está ali seguindo em obediência ao Senhor. É um remanescente, um restinho, de novo. Então a gente tem aqui, né, como que o povo, o Senhor, ele tem os seus. E ele cuida do seu povo, independente das circunstâncias. A gente vê que o remanescente é aquele que se permanece firme, mesmo sobre a crise, né? Bom, aqui a gente já vai estar finalizando, entrando, né, para a parte final do nosso estudo. Então, no capítulo 11, a Rafa até perguntou antes ali dos nomes de Deus, Marcinha, e eu falei que a gente ia comentar isso, que na verdade a gente estava falando dos 7 Espíritos de Deus, e é esse capítulo que vai estar falando, Rafa, tá bem? Até anotei aqui. O que que acontece? Normalmente, quando a gente está fazendo esse estudo, a gente começa lá com os versos de Apocalipse falando, os 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos de Deus. E aí você não sabe, tá, quem são? O que são os 7 Espíritos de Deus? E a Bíblia, a gente sempre estuda dessa forma. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Então, a própria Bíblia, ela vai se responder. A própria Bíblia, ela vai se explicar. E a gente tem essa resposta do que está lá em Apocalipse aqui no livro de Isaías, né? Quais são os 7 Espíritos de Deus? Então, vamos lá. Até coloquei entre parênteses para vocês contarem comigo. Ana, você consegue ler? Porque brotará um rebento no tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o espírito do Senhor, e o espírito de sabedoria e de inteligência, e o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se e a. Ah, É que eu não consigo, tá muito pequenininho pra mim, tá no celular. No temor do Senhor, e não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. olha só, né? Que lindo, gente. Porque brotará um rebento de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará. Aqui a gente está falando de uma profecia messiânica, né? Olha só. Então, a gente tem como mensagem especial desse capítulo a vinda, olha, rins purificação. Uau! Amei, Rafa. Amei, amei. E o cinto do seu cinto, purificação. Não tinha feito esse link. Que legal. Olha só,
A gente tem, então, como uma mensagem principal que virá um rei justo. Ele vai ser cheio do Espírito do Senhor. Ele vai trazer uma paz universal. Ele vai restaurar Israel. Agora, a gente não está falando de Israel político. Lembra que eu falo para vocês aquele versinho de Gálatas, né? Se pela fé vocês aceitaram a Cristo, vocês também são descendência de Abraão. A gente também é descendência de Abraão. Então, essa promessa é para a gente. O Senhor, ele vai nos restaurar como um povo. Ele vai reunir os seus remanescentes ao redor do mundo. Essa promessa é para a gente também. Então, a gente tem aqui, olha só, os 7 espíritos que repousariam. Vamos lá? Qual que é o primeiro espírito? O espírito do Senhor. O segundo espírito é o quê? O espírito de sabedoria. Depois, o espírito de inteligência. O espírito de conselho. O espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o qual? O temor do Senhor. Então, olha que lindo, gente, os 7 espíritos de Deus. E agora, toda vez que vocês forem lá, ler Apocalipse, olha só, vocês vão lembrar. Vocês até podem anotar no capítulo lá, capítulo 1, verso 4 ou 6, vocês podem fazer um link anotando Isaías 11, 1, 5, para vocês não esquecerem. Então, João, ele diz às 7 igrejas que estavam na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Mais um outro verso aqui. Eu só vou ler mais um, mas eu acho que eu coloquei um a mais ainda no PDF. Depois vocês leem lá. E diz assim, olha, Apocalipse 4 e 5. Então, João, ele vê, quando ele chega ali naquela visão, né, do trono de Deus, ele se depara com aquela cena, ele fala assim, olha, e do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E também tem um outro momento que ele vai falar assim, que o cordeiro, ele tinha os 7 olhos, né, que eram 7 Espíritos de Deus também. Então, até achei uma ilustração que eu gosto muito, que só para a gente ter uma ideia, né? Que como será que não foi aquela visão maravilhosa que João teve? Então ele tem uma visão parecida com essa, tá? Depois ele vai ver o livrinho, tudo mais. Olha só, Apocalipse 5, 6, ele diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, a gente sabe que Apocalipse, ele fala muito de uma linguagem simbólica, né? Então, assim, o que que ele viu? O que que representava aquilo que ele estava vendo? Então, quando a gente fala assim, olha, ele tinha 7 olhos, o que que representa? Eles são 7 Espíritos de Deus que eles são enviados por toda a terra. Quais são os Espíritos de Deus que são enviados por toda a terra? Conselho, sabedoria, inteligência, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor. Esses dons, gente, também é dado aos filhos de Deus. E a gente precisa clamar, Senhor, me dê do teu espírito. O espírito de sabedoria, o espírito de temor do Senhor, o espírito de conselho, de fortaleza, Senhor. Senhor, que a tua luz possa resplandecer. A gente clama ao Senhor esses dons do Espírito Santo. Olha só. Uma cena parecida com o que João viu. Imagina, né? Os 4 seres viventes, depois eles prestam adoração. Louvado seja o Senhor. E no finalzinho, né? Aqui do capítulo 11, a gente vai ter uma promessa. Uma promessa que diz assim: E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deleitará, e o bezerro, o filho do leão, a né de ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. O leão comerá palha como boi, e brincará com a criança de peito sobre a toca da áspide. E já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco, da cobra, né? E não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Gente, olha só que tremendo, né? Imagina esse dia. Eu até pesquisei na internet, né, imagens que ilustrassem isso, mas nenhuma delas representa o que está escrito.
Nenhuma delas chega perto. Imagina, gente, um bebezinho brincando com o leão. Você vê a ursa também é um animal terrível, gente. Por mais que eles sejam bonitinhos, eles são extremamente ferozes, extremamente perigosos. E agora você imagina o cordeirinho, o leão, né, o bezerrinho e uma criancinha no meio. Pode falar, Marcinha? E desculpa, agora só pode perguntar no final, né? Pode perguntar. Já tá É, na eu lembro, eu lembro, eu lembro sempre do testemunho de Jeová quando eu escuto isso daí. Isso daí é uma promessa, né? De Sim, Deus pra gente, né? sim. Ah, tá. É uma promessa, né? Tem alguns estudiosos, Marcinha, que dizem assim que se Israel tivesse cumprido, assim, tô abrindo um parênteses aqui, tá? Que se eles tivessem cumprido o chamado deles, que essa promessa ia se cumprir também em Israel, né? E aí, só que isso não se cumpriu porque Israel foi rebelde. Porém, lembra que eu falei para vocês, o segundo cumprimento maior. Aí vem quando de fato a nova terra é estabelecida, né? Depois do milênio, dos 1000 anos. E aí sim a gente vê esse cumprimento completo. A gente vai ter os animais na terra. Gente, a terra vai ser refeita. Eis que tudo se fez novo. E aí vai ser assim como era no princípio, onde que os animais eles não matavam uns aos outros, né? O leão ele vai pastar. Assim como um cordeirinho. Pra gente aqui é quase inimaginável, né? Mas é uma promessa que o Senhor tem pra gente. Mas assim, são algumas linhas, né, de pensamento. Outros já vão pensar, não, isso aqui é somente uma promessa que não era nem uma promessa condicional para Israel, é somente em relação àquele tempo que virá, né, na nova terra. Deixa eu ver. A Rafa falou que tem um AI. Você achou, Rafa? Que mostrava mais ou menos isso, os animais e as crianças interagindo. Se você encontrar, manda pra gente. Depois ali no grupo das Bereanas. E bom, ele diz assim: olha, naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar os restantes do seu povo, que foi deixado na Síria, no Egito, Pratos, Etiópia. E aqui ele vai falando, né? Várias regiões do mundo, Sinar, Amate, nas terras do mar, levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. Lembra que eu falei para vocês, gente? Aqui o Senhor está falando. Todos aqueles que são descendência de Abraão, o Senhor vai juntar. Todos aqueles que forem fiéis, remanescentes, o Senhor vai juntar nos quatro cantos da terra. A gente não vai ter separação de placas, a gente vai ser só um povo e um só Deus que louvaremos, né, nessa terra. Então, mais uma promessa que nós temos. De novo, né? Essas imagens aqui me lembram muito a minha Bíblia. Eu tinha uma Bíblia que era do nosso amiguinho, não sei se vocês conhecem, e elas tinham várias ilustrações, assim, e eu ficava olhando, né? É parecido, assim, você vê um jardim bem bonito, a cidade no fundo, os animaizinhos pastando, mas, gente, a palavra de Deus fala que nem ouvidos, nem olhos, né? E viram as coisas que o Senhor tem preparado pra gente. A nossa imaginação, olha, é tão pequenininha que mesmo a melhor foto de AI que a gente poderia fazer, ainda assim não chegará nem perto do que o Senhor preparou. Por que lembra os testemunhos de Jeová, Marcinha? É porque quando meu pai estudava, né, eles davam umas revistas assim. Só que na época, quando a gente era criança, né, a gente era da igreja católica, eu sempre ficava vendo as revistas deles. Depois eu cheguei a estudar também, porque eu adoro negócio de religião, sabe? De aprender, assim, sobre religião. E aí me lembra, todas essas figuras aí, lembra eles, né? Os Que eles têm muito livrinhos, né? isso, nas revistas dele, os livrinhos dele. A gente escutava também, quando eles vinham. E eu também olhava os livrinhos, eu também sou bem curiosa nessa questão de religião. Eu acho que é muito importante a gente estudar, entender cada ponto, não só ouvir o que o outro disse, sabe? A gente, de fato, estudar e comparar com as escrituras e tirar nossa própria conclusão, né? Em oração, em espírito de oração. Então, eles têm ótimas ilustrações, viu? Até no site deles hoje em dia, Marcinha, você consegue encontrar umas ilustrações muito boas. É, Enfim, continuando aqui, agora na última parte, gente, vocês lembram que quando eu falei pra vocês, aquele verso de Jesus, né, quando ele chega e fala assim: aquele que tem sede, vem a mim, que eu darei água, tudo mais. Eu falei pra vocês que era no fim das festas dos tabernáculos.
que estava acontecendo, o cerimonial, né? E que as pessoas pegavam as águas do tanque de Siloé, iam levando, colocavam sobre o altar. Era uma cerimônia bem linda. E eu tava falando da água, né? Do símbolo da água. Né, e Jesus fala: se você tem sede, vem até a mim. Então, ali no capítulo 12, vai ser um cântico de salvação, né? Agora vai ser uma resposta de adoração, de louvor ao Senhor. Depois a gente ter escutado todas essas mensagens e promessas messiânicas. Então, olha só, aqui a gente tem um dos trechos que eu tinha citado para vocês, que era cantado enquanto, né, eles estavam na comemoração, na celebração da festa dos tabernáculos. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. É um verso muito lindo, muito profundo, gente. Assim, a minha oração é que vocês possam ter um tempinho, sabe? Eu sei que a vida é corrida. Eu acho até que eu vou ler para vocês, porque são só 6 versos, a gente pode ler para finalizar. Eu sei que a vida é tão corrida, e muitas vezes até a gente estava falando aqui antes, a Rafa e a Ana, que Isaías é um livro que é pesado, né? É um livro difícil de você entender, tem muita coisa, a Síria, e não sei o que, ali, aqui, e às vezes é muito difícil você colocar tudo junto, conseguir entender o que o livro está dizendo, tirar uma mensagem, e continuar lembrando disso, né? Depois da aula. Então, assim. É, de fato, o meu desejo é que vocês possam estar estudando, buscando discernimento do Senhor e ter um tempo com calma, sabe? De estar com Cristo, de estar ali em consagração, estudando a palavra dele, para que vocês possam, né, aproveitar esse conhecimento, aproveitar esse estudo de maneira profunda, mesmo que seja significativo na vida de vocês. É que possam passar anos, vocês falarem assim: poxa, aquele estudo de Isaías foi especial, né? Bom, vou finalizar então lendo esses versinhos aqui que são bem curtinhos, tá? Do capítulo 12 de Isaías. Eu acho que nada mais justo, depois desses versos tão lindos que a gente leu sobre a promessa do nosso Messias, né? Que já veio pela primeira vez e muito em breve, agora ele vai voltar e acabar com todo o pecado de uma vez, né? Então a gente anseia por esse dia, pelo cumprimento dessa promessa. Amém? Olha só. E naquele dia tu dirás: ó Senhor, eu te louvo. Embora estivesses furioso comigo, tua ira está desviada e tu me confortastes. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e minha canção. Ele também tornou-se a minha salvação. Portanto, com alegria vós tirareis águas dos poços da salvação. E naquele dia vós direis: louvai ao Senhor, invocai seu nome, declarai os seus feitos sobre o povo e fazei menção de que o seu nome é exaltado. Cantai ao Senhor, porque ele tem feito coisas excelentes. Isso é conhecido em toda a terra. Clame e exulte tu, habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Que vocês possam sempre ter um cântico no coração em adoração ao nosso Senhor pelas coisas maravilhosas que Ele fez, faz e ainda fará por nós. Amém? Vou fazer uma oração e aí quem quiser fazer algum comentário, pergunta, vocês podem fazer, tá bem? Querido Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor enviou o Messias, o Senhor cumpriu essas promessas, Pai. E o Senhor também vai cumprir, que muito em breve o teu filho voltará. Agora não mais, Pai, em vestes humildes, mas sim com um grande poder e grande glória, Pai, com todos os anjos do céu. Todo olho verá, a tua palavra diz, e o Senhor vai resgatar o teu remanescente, o Senhor vai juntar o teu povo de todos os 4 cantos da terra, Pai. Louvamos o teu nome, Pai, e bendito seja para todo sempre. Que a gente possa ter um encontro real contigo, discernimento claro, fino da tua palavra. Pedimos que a tua paz reine, Pai, em nome de Jesus. Amém.